Boa noite a todos, a graça e a paz, amém, meus irmãos? Uma alegria estar aqui com vocês, privilégio de poder trazer a palavra do Senhor também, nessa noite, e que Deus possa falar seu coração nessa noite, pela sua bondade, sua graça e a sua misericórdia, porque nós somos dependentes totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esta que é a carta mais conhecida do apóstolo Paulo, a maior, considerada por muitos como a coroa de suas cartas, uma carta que tem ensinos extraordinários para as nossas vidas. Então, quero convidar você a ler comigo, acompanhar a leitura dessa carta. Aliás, não da carta totalmente, mas acompanhar aí a leitura dos versículos 1 e 2 do capítulo 12. O título da nossa mensagem é Como Responder às Misericórdias de Deus. Como responder às misericórdias de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, ou versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nosso irmão já orou por mim, mas eu gostaria de orar novamente, tenho esse costume, se os irmãos não se importam. Pai Santo, eu quero, nessa noite, glorificar o Teu nome, Pai, exaltar o Senhor, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Quero agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, e eu peço, ó Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, venha falar aos nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo, Senhor, possa tocar profundamente cada vida que está sendo alcançada, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que terá a oportunidade de ouvir aí onde estiver. Que o Espírito Santo possa nos ensinar e nos mostrar a Tua verdade sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma frase que está no livro, pequeno livro que eu escrevi a respeito da carta aos Romanos, o título é O Maior Poder do Mundo, o Evangelho em Romanos. Essa frase pode soar pesada para alguns, mas ela tem tudo a ver com o que nós iremos falar nessa noite, com essa mensagem dessa noite. Ou seja, como responder às misericórdias de Deus. A frase é a seguinte: o Evangelho da graça, que não liberta, que não transforma, não é o evangelho da graça, mas é o evangelho da desgraça. Pode ser pesado para você ouvir isso, mas pense bem comigo. Paulo começa, logo lá no início da sua carta, no versículo 16, dizendo que não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se o evangelho é o poder de Deus, por que ele não transforma vidas? Por que algumas vidas ainda continuam áridas, sem mudanças, sem transformação? Isso é algo que nós devemos questionar, porque logo no começo da sua carta, no capítulo 1, logo após escrever essas palavras, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele depois começa a descrever a situação do ser humano, gentil, completamente com a mente obscurecida, sem conhecer a Deus,
preso e aprisionado, escravizado dos seus pecados. O moralista, o conhecedor da lei, até mesmo aquele que era alvo da aliança, o judeu, mesmo conhecendo a lei, não vivendo de acordo com a lei, e ele, então, no capítulo 3, vai complementar dizendo que não há um justo, nenhum sequer. Mas também, ali no capítulo 3, logo a seguir, ele vai dizer que Deus, de forma maravilhosa, de forma sábia, ele se tornou justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele nos vai apresentar a partir do capítulo 3 a justificação pela fé. E ele vai desenvolver nessa carta, no capítulo 4, como que esta promessa já estava garantida ao povo, ao seu povo que havia escolhido, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele começa, Paulo dizendo, começa que ele anunciou a Abraão um evangelho, ele diz no versículo 4. No versículo 5 ele vai falar do resultado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ele vai dizer também no capítulo 5, como que se deu? Ou como que nós podemos glorificar a Deus por termos sido alvos da sua graça, porque nós éramos inimigos, e mesmo sendo inimigos, ele nos justificou em Cristo. Nos capítulos 6 e 7, ele vai falar a respeito do processo de santificação, algo que vai se iniciar logo após o ser humano ser alcançado e justificado por Cristo. Nos versículos 8, no capítulo 8, perdão, não um versículo, mas no capítulo 8 ele vai trazer a certeza, vai trazer realmente ali o capítulo da certeza, porque ele vai trazer de fato que nós podemos ter convicção de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai concluir de forma magistral o capítulo 8, dizendo que nada neste mundo ou fora deste mundo, e nem a morte, nem a vida, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Para nos mostrar o quão gloriosa é a graça do Senhor. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai mostrar que isso está muito claro, inclusive para o judeu, que às vezes não compreendia, porque muitos haviam desobedecido e haviam se afastado de Deus, mesmo sendo alvos da aliança. Então, esses capítulos são para mostrar que todos são alvos da misericórdia. Por isso, ele termina o capítulo 11 da seguinte forma, no versículo 32 do capítulo 11. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. E depois como se fosse declamar uma poesia extraordinária, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Ou seja, depois que Paulo deixa claro por 11 capítulos, como Deus foi extremamente misericordioso para com o ser humano, que vivia afastado dele, que vivia morto, que vivia escravizado, que vivia completamente distante da sua graça. E aí Paulo começa então o capítulo 12. E o capítulo 12 é a segunda sessão da sua carta. Paulo tinha esse costume nas suas cartas de apresentar primeiramente uma parte mais doutrinária e uma segunda parte mais prática. Não que ele não falasse de questões sobre santidade, ele tratou sobre santidade nos capítulos 6 e 7, mas agora ele vai começar o capítulo 12 de forma mais prática, a falar como que nós podemos responder. Olha, observe bem o que ele diz aí: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? São exatamente as misericórdias que ele acaba de mencionar, ou acaba de, na verdade, dissertar sobre elas por 11 capítulos. Ou seja, ele vai mostrar como que Deus é extremamente misericordioso. Ao iniciar a parte prática de sua carta, Paulo agora exorta aos romanos e a nós uma decisão
lógica, uma decisão que é, inclusive, racional. Ele chama de culto racional. E esse culto racional, na verdade, é um culto prestado a Deus como entrega total e sacrificial ao Senhor, uma não conformação com este mundo e uma transformação por meio de uma renovação contínua da mente. Este é o ensino do apóstolo Paulo. Ou seja, dentro deste culto sacrificial, dessa entrega total a Deus, há 3 exortações de Paulo aos cristãos, 3 respostas que devemos dar ao Senhor, que nos amou, predestinou, chamou e glorificou. São 3 respostas extraordinárias, meus irmãos. 3 respostas, questões práticas para nossas vidas. E então, quais são essas 3 respostas? Nós passaremos a falar delas agora. A primeira delas, ainda no versículo 1, nós somos exortados a nos entregar completamente de corpo e alma a Deus. Observem as palavras do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta aí nesses versículos para que a gente pudesse continuar lendo. Ele vai dizer, primeiramente, rogo-vos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está aqui de forma que ele, depois de apresentar a gloriosa ou as gloriosas misericórdias de Deus, depois de apresentar o glorioso evangelho de Deus, um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, depois dele mostrar como que Deus pegou o ser humano completamente falido, morto, destruído, abandonado, um Deus que pegou o ser humano completamente vazio, e o encheu da sua graça e da sua misericórdia. Paulo agora, então, como que com o coração quebrantado, ele diz, rogo-vos, pois, eu rogo. Ele não está apenas fazendo pedido, mas ele está rogando, ele está fazendo clamor. Olha, vocês precisam apresentar a Deus o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo faz aqui, meus irmãos, é um apelo em nome de quê? Não em nome da religião, não em nome da teologia, mas em nome das misericórdias de Deus, ou seja, por causa das misericórdias de Deus, é como se ele dissesse, agora vocês precisam responder, vocês foram alvos da misericórdia. Vocês entendem o que aconteceu com vocês? Vocês receberam a graça. Ele está escrevendo não para pessoas que não conheciam a Jesus, não para pessoas que não sabiam nada do Evangelho, mas para pessoas que haviam sido transformadas, que haviam sido alcançadas, haviam sido mudadas, haviam sido realmente atingidas pela graça. E ele vai dizer, olha, agora vocês precisam dar uma resposta. É interessante que nos versículos 1 e 2 é uma resposta para Deus, mas depois ele continua dizendo nos demais textos do capítulo 12, vai falar sobre a respeito também da nossa relação com os demais irmãos, com a igreja, a nossa relação também com o mundo, como nós devemos, inclusive, nos relacionar com os não crentes. No capítulo 13 ele vai falar da nossa relação com as autoridades. No capítulo 14 ele vai falar a respeito das nossas relações entre pessoas diferentes do caminho. Uns mais maduros, outros menos maduros. Mas nós vamos nos concentrar a respeito dessa primeira parte. O apelo dele para que nós possamos apresentar a Deus a nossa vida como sacrifício vivo. É interessante quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. Calvino diz que ao falar de corpos, ele não se refere somente à nossa pele, aos nossos ossos, aos nossos músculos, aos nossos órgãos, mas ele fala na totalidade de tudo que nos compõe, de todo ser humano. Ele adotou essa palavra para poder designar mais completamente tudo o que somos, já que os membros do corpo são de fato os instrumentos por meio dos quais levamos a cabo os nossos propósitos. Observe, como eu falei, Paulo já havia escrito sobre a santidade no capítulo 6, lá no capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos apresentar os nossos corpos como para a justiça, não como servos do pecado, porque nós já morremos para o pecado.
É interessante isso. Por que Paulo vai dizer que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo? Porque na verdade nós já morremos para o pecado, mas para Deus nós estamos vivos. E aqui, meus irmãos, há um contraste muito interessante, porque a expressão que ele vai usar aqui como sacrifício é a mesma expressão usada dos antigos sacrifícios do Antigo Testamento. Nos sacrifícios de animais que eram imolados, cujo sangue era derramado para adorar a Deus, para buscar o perdão de Deus, para buscar agradar ao Senhor. E esses sacrifícios eram todos apresentados ao Senhor como sendo santos, separados, deveriam ser perfeitos, deveriam ser não animais de qualquer tipo, eram animais perfeitos, e eles eram de fato uma oferenda ao Senhor. O que Paulo está querendo dizer é que nós devemos da mesma forma apresentar ao Senhor um sacrifício, nós devemos nos entregar totalmente a Deus, mas não como mortos, porque nós já morremos para nós mesmos, nós já morremos para o pecado. Isso é a verdadeira entrega, morrer para o pecado, para viver para Deus, e agora nós temos que oferecer o sacrifício vivo. É santo por quê? Porque tem que ser separado. Santidade é separação, é você agora não pertence mais a este mundo, você não pertence mais nem a você mesmo. Nós não somos de nós mesmos. Lembra do que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais, eu vivo para Deus, então eu já não vivo para agradar a mim mesmo, eu separei-me, ou fui separado por Deus, eu fui separado pelo próprio Espírito Santo para agradar a Deus. Por isso esse sacrifício ele tem que ser o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. E é interessante, meus irmãos, como o apóstolo Paulo conclui o versículo 1. E esse termo é importante. Olha o que, observe bem comigo o que ele diz aí: que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez possa parecer estranho, porque Paulo usou um culto racional e não um culto espiritual. Geralmente o culto era sempre tratado, em várias outras ocasiões, era sempre chamado de um culto espiritual. O termo para espiritual é outro, seria pneumáticos, mas ele vai usar o termo lógicos. Da onde vem a palavra lógica? Por que culto racional e não culto espiritual? Apenas um outro lugar apresenta esse termo lógicos, apenas um outro parte, não por Paulo, mas pelo apóstolo Pedro, lá na primeira carta, aquele versículo conhecido, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, quando ele fala: desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o leite espiritual, e na verdade é o leite também lógicos, um leite que é lógico. O que Paulo está querendo dizer com isso? Qual é a ideia de Paulo aqui, meus irmãos, em dizer que é um culto lógico? Isso tem gerado muita discussão, inclusive sobre a tradução. Algumas traduções, se você for ver algumas traduções, não vai trazer culto racional, mas traz culto espiritual. Porque eles entendem que, apesar de Paulo usar o termo logikos, ele na verdade quis dizer espiritual, dentro do contexto de adoração. Mas é óbvio, se o culto é uma entrega, e se nós fomos separados por Deus para viver espiritualmente para Deus, entregarmos para Deus, obviamente é um culto espiritual, mas quando ele usa o termo logikos ou logiken, dentro da passagem, talvez você ache estranho, né? Logos, logiken, porque até as terminações em grego elas mudam no substantivo, dependendo do uso, se é um substantivo, se é um predicado, etc. Mas isso tem gerado muita discussão, seria racional ou espiritual? Mas ao que tudo indica, a ideia de Paulo aqui é clara. E qual a ideia de Paulo, meus irmãos? E usar o termo culto racional. A ideia é: se fomos alvos de tão grande misericórdia, o racional, o lógico é cultuarmos de todo o coração a Deus. O que Paulo está querendo dizer é que existe uma lógica. É completamente uma falta de lógica você receber a graça de Deus, receber o perdão de Deus, receber o sacrifício de Cristo como oferta em seu lugar, em meu lugar, e nós não respondemos a este sacrifício.
Ou seja, na prática, o que Paulo está querendo dizer é que Cristo se entregou por nós, agora nós devemos nos entregar a Cristo. Nós sabemos que a salvação não vem por nosso esforço, ela não vem por nossa capacidade, ela não vem pela nossa justiça, ela vem por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Por isso é lógico, nós temos que apresentar a Deus um culto, uma entrega total, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica, não existe uma outra lógica, não existe uma lógica em você ouvir o Evangelho, saber que Cristo morreu por você, que Cristo se entregou por você, e isso não mudar a sua vida, não transformar a sua vida, não acontecer nada na sua vida, como eu disse no início, graça que não transforma, não é graça, é desgraça. A graça, ela não apenas nos dá a vida eterna, mas ela transforma o ser humano. Ela liberta o ser humano, ela muda, ela molda. E é exatamente essa a ideia de Paulo aqui. Nós precisamos, então, apresentar um culto racional a Deus. Um culto que também se contrapõe aos cultos daquela época. A ideia de Paulo também é que o culto racional seja um culto em que o cristão ele tem uma lógica em servir a Deus, ele não pode servir de qualquer maneira, ou servir um culto ilógico, um culto simplesmente litúrgico, um culto apenas superficial, ou um culto que não existe uma base. Nós temos um culto que tem uma base toda na palavra de Deus. O nosso culto se baseia na verdade do Evangelho. Não é um culto como aqueles pagãos daquela época, cultos irracionais em que as pessoas cultuavam a um Deus que eles nem conheciam. Você precisa conhecer a Deus para adorar a Deus. Essa também é uma questão da lógica deste culto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, há um outro ensino de Paulo aqui, que eu gostaria de trazer nessa noite. Nós somos exortados a não tomarmos a forma do mundo perdido. Veja, primeiramente, de forma negativa, ele diz, veja o versículo 2, e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este século. A ideia é de não ter a mesma forma, ou não sermos moldados por este século, não sermos moldados por este mundo cheio de injustiça, cheio de maldade, cheio de depravação moral. A ideia é de que nós não possamos ser, de certa forma, moldados e guiados com a filosofia deste mundo depravado, cuja filosofia principal é o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca por aquilo que é banal. E é interessante, meus irmãos, porque aqui é um contraste muito interessante entre o verbo que ele vai usar no primeiro ponto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós vamos chegar lá, mas há um contraste aqui. Primeiramente, lembrando ou pensando neste verbo, quando ele diz não vos conformeis com este século, é o termo usado por Paulo que é muito interessante. O termo usado por ele é, não se assustem, é sisrematizeste, que é, na verdade, o verbo que quer dizer não se amoldem, ou não deixem que o esquema deste mundo amoldem vocês. Percebam, o esquema, a estrutura passageira deste mundo. Aqui, meus irmãos, é muito interessante esse verbo, porque este verbo que eu acabei de mencionar, termo complexo, mas o que ele quer dizer? Que este mundo, todo ele é construído em cima de apenas o esquema, algo que é, na verdade, passageiro, como se fosse apenas um desenho, um molde, mas na verdade ele é passageiro, porque de fato o mundo passa e todas as coisas passarão, e este mundo não é um mundo que permanecerá. A palavra de Deus sim permanecerá para sempre, mas este mundo será completamente mudado, transformado, destruído, para que venham novos céus e nova terra. Tudo é passageiro, mas infelizmente alguns estão sendo moldados ou conformados com o esquema deste mundo. A ideia de Paulo é, não permitam que este mundo venha
moldar vocês. Não permitam, não sejam moldados. Olha que interessante, algo nós precisamos pensar. Eu vou trazer aqui algumas informações para vocês, de algumas pesquisas que foram realizadas. Olha, já tem um bom tempo, tá? Esses dados aqui são um pouco antigos, mas mostram um pouco a realidade do nosso país, especificamente o Brasil. O Centro de Referência do Interesse Público, CRIP, da Universidade Federal de Minas Gerais, daqui de Minas Gerais, mostrou isso já em 2009. 2009, já tem um bom tempo, que 77% dos entrevistados acreditavam que a corrupção é um problema grave. É um problema grave no país. Ao mesmo tempo, presta atenção, 35% destes entrevistados concordaram que atitudes como sonegar impostos, quando eles são caros, podem ser errados, mas não são corruptos. Ou seja, as pessoas realmente, grande maioria delas, a maior parte, quase 80%, disseram que um dos graves problemas do nosso país é a corrupção, mas 35% dessas mesmas pessoas acreditavam que sonegar imposto é uma coisa errada, mas não é corrupção. Isso é só para dizer apenas um exemplo. Mas há mais. O promotor de justiça Jair Cruz Moreira, coordenador nacional da campanha do Ministério Público, observa que muitas pessoas não enxergam o desvio privado como corrupção e só levam em conta a corrupção no ambiente público. Ele listou 10 práticas de corrupção do dia a dia do brasileiro. Presta atenção. Observem. São elas: não dar nota fiscal, não declarar imposto de renda, tentar subornar o guarda para evitar multas, falsificar carteirinha de estudante, dar e aceitar troco errado, roubar TV a cabo, né? Famoso gato net, furar fila, comprar produtos falsificados e no trabalho bater ponto pelo colega. Isso eu acho que já não é tão possível, né, por causa da tecnologia, mas talvez ainda aconteça. E falsificar assinaturas. Para algumas pessoas isso é coisa leve. Ou seja, o ser humano acha que corrupção é só aquela praticada pelos vereadores. Se um vereador desviou uma verba, é corrupção. Mas se eu deixo de pagar um imposto, não, eu não sou corrupto. Se eu tenho um gato net em casa, ou um gato na energia elétrica, não é corrupção. Corrupção é aquela que é praticada pelos senadores, pelos deputados. Percebam? Infelizmente, o esquema deste mundo muitas vezes começa a moldar. E a gente começa a entrar no esquema deste mundo. Isso sem dizer outras coisas que acontecem no dia a dia, porque nós somos tentados a entrar no esquema. Por isso Paulo fala: não vos conformeis. Não permita que o esquema deste mundo venham agarrar vocês e venham enganar vocês. E por último, nós somos exortados a ter uma nova mentalidade transformada diariamente pelo Senhor. Isso é importante. Observe agora a segunda parte do verso 2. Mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, é que nós também, assim como nós não podemos ser moldados pelo esquema deste mundo, nós devemos ser transformados. Agora, pelo Senhor, pela renovação do nosso entendimento. E aqui, meus irmãos, queria chamar a atenção para o verbo que Paulo vai usar. O verbo usado por Paulo aqui é metamorfose. De onde vem o termo? Metamorfose. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Diariamente, o Senhor precisa transformar. E é interessante que tanto o primeiro verbo que eu citei, né, de forma negativa, que nós não devemos ser conformados, como este verbo, ele está no imperativo passivo. Ou seja, não somos nós, assim como não somos nós que moldamos em relação ao mundo, mas é que o mundo que quer nos moldar, da mesma forma que
não somos nós que transformamos a nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que transforma a nossa vida diariamente. De que forma? Pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, enquanto Paulo diz, olha, não permita que o mundo encaixe vocês no esquema dele, você assuma a forma do mundo, e essa forma é, muitas vezes, exterior, nas práticas diárias, nos atos diários, mas o que Paulo está chamando a atenção aqui de sermos transformados é algo muito mais profundo, porque de fato ele está falando agora da verdadeira forma, o termo aqui morfê, metamorfose, contém o termo morfê, que é a verdadeira forma, a forma realmente que nós devemos ter, e essa forma é uma forma de transformação, ou seja, não somos nós, mas o Senhor que nos transforma, renovando, sendo transformados. Todos nós somos moldados, como Paulo escreve lá na segunda carta aos Coríntios, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18, ou seja, o cristão, meus irmãos, ele tem a necessidade de ser transformado, mas essa transformação não vem dele, é uma obra do Espírito Santo que começa no dia em que ele é transformado, no dia que ele é, na verdade, alcançado pela graça, no dia que ele é justificado, no dia que ele encontra-se com o Senhor, ele vai sendo moldado diariamente, mas isso é preciso que o cristão entenda, que a sua mente precisa ser renovada, é algo lá dentro da sua mente, diariamente, constantemente. Veja que não é totalmente passivo, é passivo porque é o Espírito Santo, mas também o cristão ele precisa participar de que forma? Ou seja, experimentando aí a verdade, se colocando diante da verdade, buscando a verdade, entendendo qual é realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós podemos entender qual é a vontade de Deus? Por meio do conhecimento da sua palavra. Sabe, meus irmãos, não há esquemas prontos, nós não ficamos perfeitos de uma só vez, por isso que ele vai falar que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, é uma renovação diária, é constante, o verbo ele está também no tempo verbal que é constante, que nós devemos estar sempre buscando essa transformação, buscando, experimentando, para conhecer de fato a verdade de Deus, ou a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer e viver a sua palavra. Talvez você pense, como é que eu posso entender e conhecer a vontade de Deus? Você conhece a verdade do Evangelho? Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque muitos querem buscar a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, mas não têm lido a palavra de Deus. Não tem passado tempo diante da palavra. Às vezes nós queremos entender a vontade de Deus e acreditamos que nós vamos conhecer a vontade de Deus como que por osmose, ela vai chegar e nós vamos compreender todas as coisas. Claro que a oração é extremamente importante, a oração e também a meditação na palavra de Deus. Para conhecer a verdade de Deus, basta conhecer a sua palavra, amar a sua palavra, desejar a sua palavra, nos render a sua palavra, e deixar que a palavra do Senhor venha nos moldar. É esse o termo aqui. O termo metamorfose é extraordinário. Você já viu o que é uma metamorfose? Um animalzinho que ele é uma simples larva. Primeiro um ovo, que depois torna-se uma larva, depois de algum tempo alimentando-se, ele se torna uma crisálida. E ali, dentro de uma cápsulazinha, ele fica um tempo, até que sai de lá um ser completamente diferente. Sai um outro ser, completamente transformado. Uma larvazinha toda esquisita, torna-se uma belíssima borboleta. Só para citar exemplo de uma dessas animais, ou desses animais que passam por uma transformação como a metamorfose. A ideia é a mesma para nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados a cada dia para nos tornarmos novas criaturas.
Por isso eu disse, o evangelho ele precisa transformar. Se o evangelho não muda. Eu acho muito interessante porque essa semana saiu mais uma pesquisa. Falando de pesquisa, essa semana saiu mais uma pesquisa do IBGE. Falando que hoje no Brasil, 1 em cada 4 brasileiros hoje são considerados o quê? Evangélicos. 1 em cada 4 brasileiros são evangélicos. Mas que tipo de evangelho tem sido pregado? Que tipo de evangelho tem sido realmente anunciado? Tem havido transformação? Tem havido realmente mudança? Tem havido metamorfose verdadeira, uma metamorfose espiritual na vida? Porque hoje o evangelho que tem sido pregado é um evangelho que você não precisa mudar. É do tipo, vem aí, nós só queremos você aqui. Mas hoje não se prega mais sobre a cruz, sobre a renúncia. A mensagem de Cristo tornou-se, muitas das mensagens de Cristo têm se tornado uma mensagem não aceita por muitos. Muitos têm pregado um evangelho seletivo. Essa parte eu gosto, essa parte eu não gosto. E muitos têm também aceitado um evangelho seletivo. E não querem mensagens como quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. O evangelho da graça é o evangelho das misericórdias de Deus. Mas é um evangelho também que transforma o ser humano, que muda, que a cada dia vai renovando a nossa mente. Concluindo, nessa maravilhosa introdução da aplicação prática da carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, o apóstolo aqui nos brinda com um ensino essencial, um ensino claro, objetivo. Só há uma resposta diante das misericordiosas, ou das maravilhosas, aliás, misericórdias e da graça divina, a entrega total, a dedicação total, a submissão total à vontade de Deus. Por mais que ela possa parecer às vezes dura, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas para concluir, meus irmãos, 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, devemos compreender que a santificação, ela não é a busca por justificação. Perceba, a santificação, ela não é a busca pela justificação, mas ela é o resultado natural, ou melhor, espiritual dessa. Assim que nós somos justificados pela graça, nós somos também santificados. O Espírito Santo, aquele mesmo que tocou em nossos corações, que nos regenerou e nos levou ao arrependimento, ele também é aquele que inicia em nós a santificação. Quem já foi salvo pela fé na graça, ele irá se entregar de corpo e alma, porque é uma evidência, a evidência do salvo é aquele que de fato se entrega totalmente de corpo e alma ao Senhor. O seu culto também não se restringe aos encontros semanais da igreja, mas é aquele culto que ele é prestado de segunda a segunda, é o culto racional, é entrega total, é um culto do seu próprio corpo, é um corpo que é todo para a glória de Deus, e você trabalha para a glória de Deus, você estuda para a glória de Deus, você se diverte para a glória de Deus, você faz qualquer coisa que você faz, seja aqui, ou na sua casa, ou na escola, ou na universidade, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, que tudo seja para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Este é o verdadeiro culto. O culto é aquele vivido no dia a dia. Segundo, nós não podemos nos deixar levar pelos valores do mundo. Por que nós não podemos? Porque, meus irmãos, o cristão ele vive a contracultura. Martin Lloyd Jones já disse isso. Nós temos que ser diferentes, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes.
Nós não devemos ser diferentes porque só queremos ser diferentes, mas é porque nós somos diferentes. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos. Igualmente aqui, lá na carta de Paulo aos Efésios, começando também a parte prática, ele diz algo para ele dizer: rogo, irmãos, pela vossa vocação, que andeis de modo digno, de acordo com a vocação de vocês, ou seja, vocês foram chamados para ser santos, vocês foram escolhidos para ser santos, vocês foram revividos, vós que estavais mortos, agora vocês devem viver para a glória de Deus. O cristão, ele tem que ser santo, ele tem que ser diferente, ele não pode ser moldado por este mundo, porque ele é de Deus. E terceiro lugar, terceira aplicação, a renovação da nossa mente e também do nosso entendimento de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ela vem pelo conhecimento e também, meus irmãos, não apenas pelo conhecimento, mas pela prática da palavra de Deus. Por isso precisamos conhecê-la, precisamos nos entregar sacrificialmente ao Senhor continuamente, mas também precisamos conhecer a palavra, ler a palavra, anunciar a palavra. Quando renunciamos a nós mesmos, não é difícil compreender e nem experimentar qual é a vontade do Senhor. Porque quando nós vivemos para Deus, nós vivemos de acordo com a vontade dEle, com a vontade de Cristo, e Ele mostra para nós. Portanto, meus irmãos, como eu disse no início, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não é apenas, como eu sempre digo, não é apenas um bilhete. A salvação não é um bilhete que você tem e que lá no último dia você irá apresentar para entrar no céu. A salvação é muito mais do que um bilhete, do que uma passagem. A salvação é uma obra de Deus em nossas vidas. Ela é constante, ela é diária. Ela é uma mudança radical para que nós sejamos completamente transformados, metamorfoseados em seres completamente distintos do que éramos anteriormente, porque Deus nos chamou para ser conformes à imagem do seu Filho, Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez, queremos te louvar. Queremos engrandecer teu santo nome também, ó Pai, porque sabemos que a tua palavra é verdade. A tua palavra, ela é tão profunda e tão maravilhosa, e ela tem nos ensinado coisas extraordinárias. Pai, e às vezes nós, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa debilidade, nós não conseguimos viver o teu evangelho. Que o teu Espírito Santo possa nos moldar, que nós possamos ter essa entrega diária, que o nosso coração possa compreender essa verdade, e que o teu Espírito Santo faça de nós novas criaturas a cada dia, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Deus, para a honra, glória do teu santo nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.